Ao vivo. E aí, tiozinho na área, fala galera, estamos começando mais um KRCast e hoje eu com muita alegria estou aqui com alguns amigos, estou com o pastor Francisco, pastor, professor, depois ele vai passar tudo aí que eu tenho que ter uma lista aqui para falar, né pastor? Estou aqui com a Jaqueline Rocha, estou aqui com o Diego e estamos aqui com a Ayla. Estamos aqui muito felizes por ela estar aqui conosco. E antes da gente começar aqui, eu quero pedir para vocês aí disparar os aviãozinhos aí, convidando as pessoas para a gente conseguir povoar aqui esta nossa live e que muitas pessoas possam hoje receber aqui disso que nós vamos compartilhar, que é esse testemunho maravilhoso da Ayla Rocha. E eu queria que você convidasse as pessoas. Então dispara os aviãozinhos aí para convidar as pessoas. E também já quero falar com vocês a respeito do som, a respeito se estiver ouvindo bem, se estiver tudo bem aí, vocês vão dando sinal para nós aqui, tá bom? Pastor Francisco, muito obrigado pela presença, obrigado por o senhor estar aqui comigo. Pastor que é meu pastor, meu amigo, meu conselheiro, e ele não é só a presença dele aqui hoje, ele vai fazer parte, né? Eu já quero convidar o senhor a fazer parte desse nosso trabalho, desse nosso projeto, para sempre estar aqui conosco, falando um pouco, né? Distribuindo aí com as pessoas toda a sua experiência. Beleza? Okay. Tamo junto? Posso contar com a presença do senhor aí? Tamo junto. Então é isso. Ayla, obrigado pela presença, muito obrigado, Diego, obrigado pela presença de vocês. Para nós é uma honra muito grande. Eu quero começar aqui dizendo, né, a Jaqueline é uma amiga aqui do nosso Instagram, que ela tem acompanhado todas as nossas lives, tem sempre acompanhado aí, a gente tem se falado aqui pelo Instagram, e um dia desses ela me manda uma mensagem falando que a pequena Ayla estava na UTI, né, precisando de orações, e a gente vem se falando, né, Jaqueline, de lá para cá, e hoje nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus, para agradecer a Deus, né, e honrá-lo, né, porque aqui está ela, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês, e eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, eu não sei se a Ayla vai querer brincar lá, né, né, Ayla, você quer brincar um pouquinho? Quer brincar? Quer brincar lá com as crianças? Vai lá com a tia, leva o celularzinho dela. É isso aí, galera. Oi, Fabi, obrigado por todos que estão aí. Vai mandando os aviãozinhos aí, vai disparando os aviãozinhos. Vamos convidar as pessoas a participar aí da nossa KRCast. Eu queria fazer aqui, começar colocando o pastor na fria, né? Pastor, o senhor é pastor, professor, filósofo, o que mais? Psicólogo. Exatamente. O que mais, pastor? Tá bom, né? Tá bom? Tá bom. Tá bom, né? E qual que o senhor mais gosta de exercer? Pastorado é chamado, né? Acho que é diferente do... Tanto professor como psicólogo já é uma profissão. Sim. Eu vejo o pastorado como algo além de profissão, é um chamado, é algo que Deus colocou no meu coração e eu faço com muito prazer, com muita alegria, muita leveza, né? Eu acho que isso que é o fundamental. Não faço nada e obrigado. Apesar de ser professor também, ser professor para mim também eu vejo como uma profissão, mas além disso eu gosto muito daquilo que eu faço. Eu gosto muito de estar em sala de aula, gosto muito dos meus alunos, gosto muito de poder ser motivo de transformação na vida deles. Eu acho que é fundamental entender isso, né? Que nós podemos mudar, que a idade deles eu já tive. Então, eu já tive experiência que eles estão tendo hoje. Então, eu acredito que eu posso ser um instrumento para poder ajudar eles a trilhar seus caminhos daqui para frente. Legal. E filósofo, porque a minha disciplina é filosofia, então, filósofo e professor de filosofia. E o psicólogo é algo também que está muito ligado com a teologia, com o pastorado, porque eu acho que você, o pastor ele ajuda você nas questões da sua alma, né? Agora, o psicólogo ajuda você nas questões dos seus conflitos, das suas questões mentais, né? Que
existe uma pequena separação. Muitas vezes você se confunde um pouco, mas dá para trabalhar. Você tem que estar com a mente sadia para você adorar de maneira correta. Com certeza. Legal. Que bom, né, pastor? Quem dera eu, né, ter uma capacidade de tantas coisas junto, que é difícil. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade. A minha esposa sempre fala, se eu faço uma coisa, eu não consigo fazer outra. Então, o pastor, sim, eu até tenho uma admiração muito grande por ele, por essa inteligência, por essa determinação, por esse foco que ele tem quando faz algo, quando vai fazer algo. Eu admiro muito o pastor em todas essas áreas a qual ele faz. E você, Diego, como é que é ser um pai de uma garotinha de 3 anos? Você estava me falando agora há pouco que a Ayla, quando nasceu, ela nasceu com um probleminha no pé, é isso? Isso. Ela nasceu com um probleminha nos pés, né? Tá tudo bem, tá? Pezinho torto congênito. Congênito? Isso, que é uma formaçãozinha do pé, que ela nasceu torto. Ficou meio torto dentro de tudo, então ela ficou naquela posição. E aí ela nasceu com o pezinho torto e aí ela teve que... Qual que foi o procedimento? Teve que fazer cirurgia, alguma coisa? Não precisou, né? Porque ela com 4 meses, se eu não me engano, ela teve que colocar gesso. Colocou gesso. Ela colocou no que estava torto, aí para não perder, que a doutora falou, tinha que colocar nos dois então. Aí colocou, ela falou assim que ia ficar 5 meses. Dentro desses 5 meses, cada 15 dias trocaria o gesso. Sim. Né? Aí quando deu 4 meses, ela falou assim, ó, o 5º mês ela não vai pôr, porque já voltou. Só que durante essa etapa, desses 4 meses, ela falou assim que ia ter que usar a botinha Dennis Brown, né, que é uma botinha, ia ficar até os 4 anos, 3, 4 anos. Aí a minha mulher falou, não, por que só ela? Não vai orar. Aí nós juntou em oração, eu, ela, minha sogra e alguns demais, e começamos a orar. Né? Não vai pôr, a gente acredita em Deus. Aí a médica falava, mas o nervo volta, o nervo tem memória. Né? Não vai pôr. Aí nós pegou e decidiu não colocar. Aí nós incentivou ela a andar. Eu, minha sogra, minha mulher, meu sogro, incentivou ela a andar, todo dia brincando com ela. Aí ela começou a andar, por honra e glória do Senhor. Ela começou a andar. Boa. Aí minha mulher foi e fez um vídeo e mandou pra ela. Falou, ela tá andando. Então ela já tem uma história de milagres já desde... E pastor, explica para nós, né? Vamos colocando ele frio aqui, ó. Explica para nós, pastor, porque muitos de nós, nesse caso, ela ficou 4 meses. Ficou, né, um tempo com o gesso. E num determinado momento eles falaram, não, vamos orar e Deus vai fazer. Como que é isso, pastor? Nós temos que ter essas atitudes, nós temos que ter fé. O que o senhor vê nessa... Eu acredito o seguinte, Deus capacita as pessoas, os médicos, os fisioterapeutas, para nos ajudar. Mas nós, além disso, nós temos que colocar nossa fé em ação e acreditar. Tem uma fala que eu gosto muito, que a minha esposa sempre diz, Deus nos livra do né? Então existe processo na nossa vida. Houve um processo na vida da Ayla, ficou 4 meses, né? Eu acredito que durante esses 4 meses o milagre aconteceu. Quando vocês decidiram tirar a botinha, o milagre já tinha acontecido na vida dela. Então, entendendo dessa maneira, você vai perceber o seguinte, que você entrou no processo. Você não falou, não vou colocar, você podia fazer isso, não estava errado, mas você utilizou o que o médico direcionou, não é? Com certeza. E no processo ela recebeu a cura, porque vocês creram nisso e durante esse período de 4 meses houve um processo de trabalhar de Deus, porque Deus ele trabalha com nós de maneira que a gente tem que esperar, realmente confiar para ver aonde realmente nós estamos focados, para que a gente possa declarar, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é fácil esse processo, todos nós passamos por um processo. Eu acho que na vida do cristão fiel o processo é muito mais demorado. A gente vê assim dentro daquele povo que não saiu do Egito para a Terra Prometida, foi um processo bem árduo, né? Foram anos, e nem todos, porque no meio do processo existe muito aquela possibilidade de nós murmurarmos, de nós criarmos um outro caminho, né? Então é muito complicado nós perdemos o foco no meio de uma crise, no meio de uma tempestade.
Nós temos na palavra do Senhor aquela viúva que ela tinha um problema de saúde, ela ficou 12 anos no processo para cair a fichinha dela que o milagre podia acontecer, né? Ela poderia ter recebido esse milagre antes, só que ela foi protelando, foi procurando outras saídas, né? E nós muitas vezes, enquanto cristãos, nós procuramos, não está errado, mas nós temos que procurar e entender que Deus tem um processo para nós, e muitas coisas nós temos que procurar assim os profissionais, mas confiar que Deus vai utilizar esse profissional para trazer uma vitória para nós. Com certeza. E confiar, né? E esse confiar, e o coração da mãe? Né? Agora, qual foi o problema que ela teve agora que ela foi para UTI, Jaqueline? Ela teve uma bronquiolite forte. Que os médicos falavam assim, não, no começo, assim, que a gente eu levei ela no dia 1 de novembro. É como se fosse uma bronquite, é isso, não? É uma pneumonia. É um pouco mais avançada. Os Sim. médicos normalmente eles falam que ela veio muito agressiva e muito rápido, por isso que tem que correr. O meu filho tá tossindo bastante secreção e já tendo febre. Então eles falam, esse é o importante, levar no PA para poder diagnosticar logo o que é. E no caso, assim, o da ela foi um pouco tarde, porque eu levei no sábado, o dia que eu tinha levado ela no dia 9, a médica examinou e falou, não tem nada, tá tudo bem, manda pra casa. Aí mandou ela pra casa. Isso foi no dia 9. No dia 11, eu levei ela no PA de novo. Eu acordei no sábado, que eu não trabalho de sábado, eu falei assim, ela não tá bem. Ela não levantava da cama mais, ela não tava comendo, tava bebendo água nem nada. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Não tá, o coração de mãe, assim, tem aquele, né? Sente, falei, né? ela não tá bem, eu sinto que ela não tá bem. Daí eu liguei pro dia que falou assim, não, mas ela tá com febre? Eu falei, não tá, mas eu vou levar, que eu preciso levar ela lá. A hora que a médica bateu o raio-x, que eles levam pra salinha, ela falou, mãe, vai ter que internar, porque ela tá com uma pneumonia. Na verdade, assim, aí começou um desespero, que foi, nossa, de novo, a gente tá em época de pandemia, eu tô com medo. Ela falou, não, fica tranquila que a gente vai cuidar dela, vai dar tudo certo. E aí depois que ela foi falar que era bronquiolite, que foi muito avançada a bronquiolite. E daí no dia 14, ela foi pra UTI, porque ela começou a usar, quando ela já ficou internada, usou aquele catéter que eles falam, Sim. né, o oxigênio. Esse oxigênio vai ter 3 litros, que é o oxigênio Sim. que vai no sangue e que liga com o cérebro. Então se fica sem oxigênio, é o cérebro e no sangue. Tanto é que ela fazia exame de sangue todos os dias pra ver como tava o oxigênio, pra eles poderem ir tirando aos poucos. Aí na segunda-feira, isso foi no sábado que ela ficou internada. Na segunda eu falei assim, mãe, eu vou trabalhar. Minha mãe ficou com ela no hospital. E eu falei assim, não, eu vou trabalhar até porque eu distraio um pouco a cabeça, porque se eu ficar pensando demais, eu não dou conta. Eu falei, não consigo ficar em casa, consigo ficar em paz. Aí ela falou assim, trocou a máscara dela, ela tá piorando, assim, tá ficando... Eu não tô sentindo que tá tudo bem. Os médicos colocou uma outra máscara, que vai até 15 litros, é o máximo que pode dar no quarto, que tem um saquinho aqui embaixo. E aí ela começou, daí não podia mais perder nem um pouquinho de oxigênio. Aí, quando foi às 5, isso foi a partir das 11 da manhã. Já começou a trocar oxigênio, as enfermeiras começaram a correr com ela para vir medir a oxigenação. Tem o oxímetro que coloca no dedinho, vai vendo. E quando foi 5:30 da tarde, ele me ligou desesperado, chorando, só chorava. Eu falei, ai, Senhor, aconteceu alguma coisa. Ele falava, ela tá indo pra UTI. Ele falava, ela tá indo pra UTI, tá indo pra UTI. Aí eu me desesperei no trabalho. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, e agora? Eu não sentia mais minhas pernas, eu Nossa. não... Assim, o mundo cai. Eu falava assim, meu Deus, o mundo caiu, eu não sei o que eu faço, o que vai ser agora da minha vida? Porque quando fala, foi pra UTI, o que a gente pensa? Morreu. A gente tem esse pensamento. E toda essa história do Covid, entubar e tudo isso nos assusta mais ainda, né? Assusta muito. E eles fizeram, né, teste do Covid, foi descartado o Covid na UTI, porque quando ela chegou lá grávida na UTI, eles fazem teste de muita coisa, fazem teste de hepatite, né, entre outros, para saber se ela tem algum problema, e fez do Covid para eles descartar. E aí começou assim uma luta, porque eu saí desesperada, passei a mão no meu celular carregador, saí correndo, aí o pessoal falou assim, não, você não vai dirigir, a gente vai te levar. Daí o Paulinho me levou, falou, não, já que eu vou te levar, fica tranquila. E eu nem lembro do caminho que ele fez, só assim, eu pensava, falava, Senhor, pelo amor de Deus, não leva a minha filha. Porque esse pensamento assim, foi pra UTI, a gente já pensa sempre o pior. E eu falava, Senhor, cuida de mim, cuida da minha filha.
E aí eu cheguei lá, eu fui procurar minha mãe, aí cheguei, fui num lugar, fui no outro, fui lá porque a UTI da ANEL do São Rafael é dentro da Santa Casa ali. Então, Nisso você estava com ela ou não? Não, eu tava em casa. Você estava em casa. Tava em Minha casa, sogra aí tava eu- com ela na UTI aquela noite. Aquele dia, na verdade. Então ela tava internada. Aí eu fui pra UTI, daí eu encontrei minha mãe no quarto, minha mãe também tava desesperada. Aí eu olhei assim, aquela caminha que ela tava escrito assim, infectada. Aí eu falava, mas por quê? Por que isso? Não, porque a gente não sabe o que ela tem, então a gente se coloca pra esterilizar, fazer todo o procedimento. Aí minha mãe falou assim, não, vamos comigo que eu vou te levar, tem um caminho que a gente vai fazer, eu vou deixar você lá dentro, não precisa passar aqui pelo guarda. Porque ali eu ia ter que ficar esperar até eles liberarem a UTI pra eu ver ela. E fiquei lá, assim, e foi um tempo que eu fiquei ali esperando, a minha mãe foi embora, ele veio buscar minha mãe e foram embora e eu fiquei sozinha ali. E eu falo assim, foi um tempo que Deus me colocou pra tratar de mim, porque eu fiquei sozinha, fiquei acho que das 15 para 6, né? Até as 9h30 da noite, sozinha. Nossa. Então, assim, ali eu chorei, ali eu me esperneei, eu deitei no chão, as enfermeiras vinham e falavam, mãe, levanta, porque aí é perigoso, tem muita bactéria. Eu sabia, só que eu falava pra ela assim, eu só quero ver minha filha, como é que tá minha filha? E nesse momento, tinha uma mãe que tava recebendo notícia que tinha acabado de perder seu filho. Nossa. Aí que eu fiquei desesperada, falei, Senhor, o que tá acontecendo? E a gente tem aquela sensação, assim, aonde é que eu errei, né? O que eu tô fazendo, o que eu tô, né, pastor? Aonde que eu tô errando? Agora eu quero me consertar, agora, né? É um momento... Eu vou interromper você só um minutinho. Essa sensação, pastor, quase todo mundo tem. Onde eu errei? O que eu fiz? É questão da gente trazer para nós. A gente acha que nós somos culpados de tudo o que está ocorrendo. E na verdade isso é para... Nós temos que parar. Realmente é para a gente colocar nossa fé no Senhor. Não está acontecendo isso por falha minha. É que tem que acontecer. Então são coisas que nós temos que começar a tirar essa fala da nossa boca, do nosso entendimento. Eu não errei. Então muita gente fica falando eu. Não sou eu. Entendeu? Me vem até aquela passagem, né, de Jesus passando com os seus discípulos e vê um cego, né? Quem que pecou, Quem né? que pecou? Ninguém pecou. E Jesus fala, ninguém pecou, né? E muitas vezes é para que o nome do Senhor seja glorificado, como hoje, né, Diogo? Você tem um cafezinho com o pastor aí? E obrigado, viu? Waila, e houve murmuração nesse tempo ou não? O pastor estava falando de murmuração, porque é muito difícil, né? Porque assim, nós somos falhos. Nós somos, né? Eu fico imaginando, como você disse, que nem eu já falei, né? Eu perdi 4 filhos. Mas interrompendo um pouquinho ela, Sim. Houve uma corrente muito grande na cidade. Sabe, assim, todas as igrejas entraram em oração. Foi muito forte. Obrigado, essa corrente que ocorreu com a vida da área. Ele mandava algo para mim, daqui a pouco a Sandra mandava. Os dois estavam falando da mesma pessoa, da mesma criança, e eles não sabiam que estavam falando da mesma criança. Foi nesse momento que eu tava lá que eu comecei a mandar para as pessoas. Aí eu falava assim, eu preciso de alguma coisa que eu tô muito angustiada. Daí eu fiz uma mensagem automática e fui mandando. Mas foi muito bom, porque todas as igrejas clamaram. Eu creio assim que tudo que ocorreu também é resposta de oração. É Deus falando, eu tô com vocês, eu tô com o povo que clama, porque a palavra de Deus fala assim, meu povo que chama pro meu nome, né? Então, na verdade, Deus quis mostrar também, não só para vocês, mas para toda uma cidade, para todo um povo, que Ele ainda é Deus, né? Que Ele tem o controle de todas as coisas. Nós sabemos que... Eu falo demais já. Não, vamos lá, é isso aí. Nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, esse tempo de pandemia que nós vivenciamos, foram 2 anos, né? Que criou uma condição muito diferente no meio do povo, né? E eu acredito até mesmo que foi permissão de Deus para que o povo chegasse mais a Ele, e o povo não chegou, né? Porque o povo chegou a tudo menos a Deus, né? Maratonava com séries, né? E a gente percebe que aí, não pode continuar. Então começou a surgir algumas condições para que o povo voltasse a clamar, voltasse a buscar a presença dele. Então, e a gente vê que quando fala de criança, abala muito mais, né? E nesse período que a Ayla estava internada, houve alguns óbitos de criança, né? Houve. Então houve uma fala assim, no geral as pessoas estavam preocupadas agora as crianças, né?
E a gente percebe que o povo fica muito mais... foca muito mais quando está falando em termos de criança, né? Porque tem um futuro pela frente. Então, existiu sim um clamor muito forte na cidade de Rio Claro, as pessoas que foram contratadas pela vida da Ayla. E quando ela recebeu a alta também, houve uma gratidão a Deus por isso. As pessoas também falaram, as pessoas também postaram nos grupos. Então, isso é importante. Só que é interessante essa questão mãe, porque a mãe, ela leva um peso muito maior nas costas, né? Tudo bem, eu sei que o pai sofre, mas a responsabilidade da mãe parece... E não devia ser isso, né? Por que que é? É uma questão de se pensar, né? Porque parece que vem tudo, né, na mãe, assim, aquele sentimento. Às vezes eu tenho sentimentos que o pai... acho que é sempre assim, né? A mãe tem todo aquele sentimento que o pai, às vezes, não tem. Mas tem, porque filha menina, ela é muito mais chegada ao pai. Eu tenho uma filha menina e a gente percebe que o vínculo é muito maior com o pai do que com a mãe. Porque assim, como eu disse, né? Eu passei por alguns processos, né? Processos de Deus, e nós perdemos alguns filhos, e eu sofri muito com isso, mas eu via que a Kelly sofreu muito mais. A Kelly sofreu não só com a perca, mas como ela sofria também fisicamente, né, pastor? O pastor acompanhou, o pastor esteve junto com a gente. Então, fora o físico, você sofre o emocional, você sofre a carne, você sofre... Então, assim, e o marido fica sem saber o que fazer, o marido sabe que a esposa está sofrendo muito mais, mas também o marido tem que se permanecer ali, né? Firme, eu tenho que ajudar ela também. Mas a mulher, a gente vê que a mulher sente, a mulher... Às vezes eu falo com a Kelly acorda de manhã e fala assim, o João não está bem. Para, Kelly, ela fala, eu sou mãe, eu sinto, né? Eu sinto, eu sei. Então, realmente, a mãe é mais sensível, a mãe vai sofrer junto ali. Mas é muito forte. Isso que o pastor falou, da sensibilidade, das pessoas se sentirem, se sensibilizar com tudo isso. A gente viu isso, eu comentei. Um amigo, esses dias a gente testemunhou já que a Ayla tinha saído do hospital e falou, eu preciso parar a oração lá, porque o pessoal ainda está orando. Falei, pessoal. Né? Então, assim, foi uma benção. Mas e aí, Jaqueline? Aí você, depois de ter chegado no hospital, depois de ter passado por tudo isso, porque foi um sofrimento, eu creio que foi um sofrimento muito grande para você nesse trajeto, né? Porque assim, enquanto você não está vendo, e passa muita coisa pela sua cabeça. Nossa, eu não estou vendo, Senhor, que ela não leva minha filha. Mas aí você chegou lá e viu que ela estava lá, aí é um outro processo, né? É aquele processo de esperar a melhora. Esperar a melhora e desejar que não piore, né? Esse processo de viver lá no hospital, esse já é um outro processo, né? São vários, né? Eu vou indagar um pouco mais. Você em nenhum só momento pensou que o Senhor ia recolher? Pensei. E como você ficou nessa questão? Meu Deus. Destruída, né? Na hora que ele ligou, falou, tá indo pra UTI, a primeira coisa que eu pensei, falei, Senhor, não leva a minha filha. Sim, mas e se tivesse levado? Aí uma questão que eu não sei, eu fico pensando assim, se o senhor tivesse levado, eu fico me imaginando assim, perdida. Eu vejo o seguinte, na nossa vida nós temos o pré-luto, temos o luto e temos o pós-luto, né? Eu vejo algumas questões, Deus nos preparando para algumas coisas, né? Com certeza. O pré-luto é essa preparação de hospitais, essa preparação de você estar trabalhando. Só que eu falo o seguinte, se Deus tivesse recolhido, ele continuaria sendo Deus. Com certeza. Sim. E em momento nenhum ele desistiu, porque a hora que eu tava lá... Só que é muito difícil, né? Então... E tinha vezes que eu chegava em casa, igual o primeiro dia que nós fui lá ver ela, né, a Jaqueline tinha visto ela já. Que ela ficou lá até 9h30 da noite, ela falou assim, enquanto eu não ver minha filha aqui, eu não saio. Aí eu peguei e nós foi lá. A hora que ela falou assim, eu vi ela, pode vir me buscar, que ela não podia ficar. Aí você imagina, você largar sua filha lá.
Você ir embora sem Você desafio. chorava bastante? Ah. Aí no dia Porque o seguinte. choro é nos muito pegou, bom para nos... É. Me pegou e fui lá visitar ela, 3 horas. Todo dia 3 horas, 3 horas às 4h30. Cara, dava 1 hora, o coração parecia que ia sair pela boca. Todo dia, dava mais ou Todo menos dia, 1 hora, 1 a hora gente da dava tarde. uma angústia. Assim, Como um ficou negócio. na empresa? Eles deram férias para você ou você continuou Na trabalhando? empresa, assim, eu fui, tentei trabalhar, aí eu conversei com a minha facilitadora, né? Aí ela falou com o meu supervisor, ele falou, imagina. Ele falou, não, fala pro Diego ir embora, a família dele é importante. Porque Ele as me deu todo pessoas iam apoio, falar todo com apoio ele me ele, deu. e ele começou a Isso é chorar. muito importante, né? Ele falou, Diego, vai embora, cara, sua família é importante. É fundamental, né? E chegou a passar, vou fazer a mesma pergunta que o pastor fez para ela. Chegou a passar pela sua cabeça que Deus poderia recolher? Sim, mas é igual a gente sempre viu isso aí. Ele deu ela pra gente, porque a gente orava pedindo a casa. E ela engravidou tomando remédio. Entendeu? Então eu sabia que ele não ia recolher ela. Passava pela cabeça sim. Mas eu sabia que ele não ia recolher ela. Eu não perguntava por quê, sim pra quê passar por aquilo, né? Pra que eu tô passando por isso? É pra me fortalecer? Pra crescer, Fortalecer né? ela, pra Porque crescer. foi um processo. E o sofrimento era seu ou vocês sofriam juntos? A gente sofria junto, só que muitas vezes eu orava escondido. Pra fortalecer E ela também, né? É. Pra Então, eu orava mas escondido. esse sentimento seu, vocês compartilharam ou cada um sofreu no seu cantinho? Não, a gente compartilhava. Não, tipo assim, se Deus levar ela, vocês falaram entre vocês dois isso ou não? Não, a gente não chegou, né? Era um sofrimento individual, né? É. Agora imagina, se vocês falassem junto, acho que o negócio ia ser mais forte para vocês confiar em Deus, para vocês orar junto, para vocês... Porque muitas vezes nós nos separamos mesmo, né? É do ser humano, eu não quero magoar ela, não posso nem pensar que ela está pensando o que eu estou pensando e ela estava pensando a mesma coisa. Na verdade, né? era pra fortalecer um outro, porque eu não chorava muito perto dele pra ele ver que eu tô forte e ele Mas ambos isso, fazia- não, na verdade, eu acho que no casal, acho que tem mais é que agarrar os dois, chorar junto, entendeu? É. Eu acho que ia ser muito mais forte, vocês iam ficar muito mais fortes. Nós chorou junto, eu e ela. Só que a gente entrou naquela fase assim, eu preciso te fortalecer e você precisa me fortalecer. Mas vocês estavam sendo fortalecidos, vocês Sim. nem imaginavam o quanto. Nossa pastora também fortaleceu eu muita gente. falei assim pra ele, eu Ajudou falei- muita gente. Né? Porque um pastor nessa hora, não nessa hora, né? Em todas as horas, um pastor ele é muito importante na vida. E de Não, repente não é nem falar, é abraçar. Abraçar. É. Eu, quando eu fui trabalhar, o primeiro dia que acontecesse, eu fui, tentei trabalhar. Né? Eu fui. Aí os caras perguntou, eu fui com o óculos espelhado, né? Que a empresa permite, né? É da empresa. Aí os caras perguntavam, como é que tá a sua filha? Eu falava, tá bem. Só que o óculos não dava pra ver o olho, né? Aí só que tem uma hora que você não aguenta. Você começa a chorar. Aí foi nisso daí, que teve um colega meu, ele chama André, ele pegou e me deu um abraço. Um abraço como um pai. Sim. Aí eu senti o conforto naquele abraço dele, de pai. Ah, tudo bem, calma, amigo, vai ficar tudo bem, entendeu? Aí minha facilitadora veio, abraçou eu, a outra também facilitadora veio. Cara, eu tive muito apoio dos meus colegas da empresa, de todos que oraram pela minha filha. Eu fui muito apoiado, sabe? Isso é bom, né? Muito apoiado. A minha pastora apoiou demais, orou todo mundo junto, foi lá visitar ela, sabe? Teve um outro colega dela, que é pastor também, foi lá também. Né? Isso fortaleceu o abraço ele transmite, né? O abraço ele transmite um conforto, né? Sim. E é muito importante isso que você está dizendo, porque eu vivi um momento desse. No parto do João, eu passei por um período muito difícil ali. E eu me lembro que o pastor estava comigo lá. E só eu sei a diferença que isso tudo fez para mim. A diferença, o conforto. Eu brinco bastante com alguns amigos. Eu fui viajar, fui para Balneário Camboriú. Primeira viagem de avião que eu fiz. E eu fui com o convite do pastor. E foi muitos pastores, né, pastor? Aquele dia eu acho que o avião, 80% era pastor. E eu brincava, eu falava assim, bom, se esse avião cair, não é possível, tá cheio de pastor. Né? Se esse avião cair, eu vou pro céu, não é possível. Nem que for por engano, né? Porque tudo eles vai, eu vou junto. Né? E é muito gratificante e é muito importante. Só quem já passou sabe o quanto é importante você ter uma cobertura espiritual. Muitas vezes as pessoas acham que simplesmente o pastor, esse é só o pastor. Não, mas você tem uma cobertura espiritual, você tem uma cobertura num momento desse. O João ficou doentinho esses dias e eu liguei para a pastora, o João tá doente e tá aqui no hospital, e eu já comecei a chorar.
E não era nada. Mas eu já comecei a chorar, preocupado. Aí a pastora pegou, acho que ela falou assim, deixa eu lembrar ele que de tudo que ele já passou, que o João é do Senhor, só vai acontecer aquilo que Deus permitir na vida do João. E aí me trouxe aquele conforto, eu já entrei para dentro e falei, Kelly, pode ficar em paz, porque o João é do Senhor, sabe? Mas no momento que a gente está vivendo, pastor, né, é isso que eu E é mais ou menos a mesma fala, né? Porque Sim. a Ayla é do Senhor, né? Sim. Porque Sim. ela é resposta de algo que Deus deu para eles, então aquilo que Deus dá, ele melhora. É o que nós falamos, falou assim, a Ayla é do Senhor, o Senhor emprestou ela pra gente cuidar, mas primeiro ela é do Senhor. E a gente cuida, a gente zela, tudo assim. E Deus tem uma obra muito grande na vida dela, porque ele não ia permitir tudo isso à toa, né? Então, é cuidar dela, ensinar os caminhos, porque o papel de vocês é ensinar. A partir do momento que ela criar uma idade, ela vai testemunhar tudo da vida dela. De repente, já é correr atrás de outro. Não, outro não. Quem sabe programar uma casa, tenta mudar, comprar outra casa agora, né? Quem sabe Deus manda, né? Porque você falou que tava... E assim, é muito interessante essa fala do pastor, né? Essa fala de... vocês já se deram conta daquilo que Deus tem para a vida dela? Vocês já pararam para analisar, olha, se tudo isso aconteceu, se tudo isso vem acontecendo, o que o Senhor quer? Porque você acabou de falar, não foi foi para. Como o pastor disse, não é do, é no. Né? Então assim, eu falo porque eu vivo isso. O que o Senhor quer? Porque a palavra de Deus fala aquilo que faço hoje, não entendes. João 13:7 está marcado aqui. Compreenderás depois. Desculpa, pastor, eu peguei a sua fala aí, né? Mas não estava vendo não, viu? E assim, qual a responsabilidade que vocês têm agora? Cada vez mais levar ela para o caminho do Senhor, mostrar para ela o que é certo e o que é errado, e sempre criar no caminho certo, né? E através disso aí, vai nos mudar, e vai mudar muitas pessoas, porque através dela vai ter mais almas vindo para o Senhor. Sim, sim. Né? Ela vai contar o testemunho dela, igual a pastora uma vez orou, ela é muito usada pelo Senhor. Ela orou, falou que viu ela louvando o Senhor, entendeu? Então a gente já tem um pouquinho ali do que o Senhor quer dela. Sim. Né? A gente sabe que ela vai servir o Senhor, ela vai louvar o Senhor, a gente sabe se ela vai ser pastora, a gente não sabe disso, né? Mas a gente vai levar ela para o caminho correto. Ou se ela vai embora. Os caminhos do Senhor. Ou se ela vai embora para outro país. Ganhamos para o né? Senhor em outro país. Para outro país, ficar 1, 2, 3, 5 anos sem ver vocês. Então, e aí? E aí? Mas a gente vai saber que ela vai estar bem, que o Senhor vai estar cuidando. Então, mas dela, como está o coração? Porque, esse homem aqui chora todos os dias, viu? A menina dele tá onde que ela tá, pastor? Nova York. New Jersey. New Jersey. E quanto tempo faz que ela tá lá? Agora 4 meses, vai fazer 4 meses. Ela ficou da outra vez, ela ficou? 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho, agora faz 4 meses. E é a filha única. Nossa. E eu falei para ele... Mas tem um chamado, a gente vê eu falei para ele, o pastor fez uma festa de despedida para ela, e eu falei para ele na festa, chorando em lágrimas, falei assim, pastor, não deixa ela ir. Não deixa, eu sou contra. Não foi, pastor? Não. E eu falei, eu sou contra. Não pode. Mas aí, hoje, eu pensando aqui, eu poderia ter falado assim para Abraão, Abraão, não leva seu filho não, pai. Você tá doido, você vai levar seu filho para sacar. Você imagina. Não é, pastor? Sim. Então, assim, às vezes a gente fala por quê? Porque a carne sofre. O importante, o Diego, né? Isso. Diego e Jaque. A Ayla tem que olhar para vocês e ver Cristo em vocês. A partir desse momento, não precisa muita fala, né? Tudo que vocês vivenciaram, vocês vão demonstrar para ela isso daí através da vida de vocês. Você amando, mas amando Cristo, amando a ela. E ela sendo submissa a você. E isso vai trazer o quê para a vida da Ayla? Uma firmeza, vai trazer direcionamento. É isso o nosso papel, é viver Cristo aqui. E os nossos têm que olhar para nós e ver que há algo diferente em nós. Porque onde eles estiverem, eles vão ser bênção, não vai dar problema, não vai atrapalhar a vida de ninguém. Então é muito importante isso. Nós
sermos nós aonde nós estivermos. E isso veio fortalecer muito a gente, né? Porque a gente às vezes ia na igreja, hoje é domingo, não vamos hoje não, vamos ficar aqui, Carla, só nós. Então a gente tinha uma zona de conforto dentro de casa. Não vamos pro culto hoje, não, vamos ficar aqui, né, nós em casa. Então isso nos fortaleceu. Sim, mas não tá errado também não. Se quiser ficar um dia em casa, fica, entendeu? Um dia, mas a gente ficava sempre. Ah, não, sempre já. Vamos orar de vez em quando, e com isso, não, assim, hoje a gente ora de 3 em 3 horas. Alguém tá precisando de oração? Vamos fazer uma corrente de madrugada, orar de 3 em 3 horas. Porque é uma zona que a gente sai do nosso conforto. Acordar de madrugada e orar de 3 em 3 horas. É difícil. Sim, tem gente que é um sacrifício, né? Acordar de madrugada de 3 em 3 horas e fazer oração. E isso, assim, nos tirou muito da nossa zona de conforto. Tem gente pessoas que eu converso que falam assim, não, de madrugada eu não oro não, que a hora do meu sono melhor. Eu falo, então, mas receber a bênção a gente quer. Mas assim, buscar o abençoador ninguém quer. A gente fala assim, nós batemos muito na tecla, a gente fala assim, nós chamamos muita atenção do Senhor. Senhor, estamos aqui, eis-me aqui, orando de 3 em 3 horas, jejuando. Então, a gente fala assim, nós tem que chamar a atenção do Senhor para receber a bênção. Porque eu falava assim, Senhor, eu quero minha filha em casa, eu quero ela saudável, eu quero ela assim, com nenhuma sequela. Porque os médicos falavam assim, não, mas normalmente quando sai da UTI, fica com sequelas, a criança esquece algumas coisas, pode acontecer dela não lembrar da senhora. Meu Deus. Não, existe tem uma crise que acontece na UTI. Mas isso aí passa, né? Mas de imediato existe uma perca de noção. Mas eu creio assim que tudo estava no controle do Senhor, tudo estava na mão de Deus. Porque o dia que eu fiquei com ela, que eu queria ver, eu falava, os médicos falaram assim, não, amanhã você vem ver ela às 3 horas da tarde. Eu falava, não, eu preciso vê-la hoje. E aí eu ajoelhei, eu falei, Senhor, eu preciso ver a minha filha. Eu falei, o Senhor conhece aqui o meu íntimo, que o coração, assim, eu falava que os corações chegavam a sangrar, de tanto que doía. Sim. Eu sentia uma dor no peito, eu falava, nossa, Senhor, eu vou morrer de tanta dor no peito. Mas assim, o Senhor estava comigo, nos abençoando, assim, estava presente. E aí o médico chegou, de repente o médico chegou lá e falou assim, olha, ele explicou a situação que ela tá entubada, ela tá num coma induzido, que ela ficou em coma induzido. E a gente vai deixar você entrar pra você ver ela. Você vai entrar. Quantos dias ficou na UTI? Ela ficou mais de uma semana. Ela ficou 14 dias tudo no hospital. Na UTI ela ficou mais de uma semana. Em observação, pra poder ir pro quarto, deu bem mais de uma semana. Ficou 6 dias. Entubada, ficou 4 dias, foi isso? Ficou 4 dias entubada no coma induzido. E foi até difícil ver aquela cena. Quando eu entrei assim, que ela falou, lava as mãos, que eu tenho um procedimento da UTI pra você entrar. E eu sabia que era o quarto, a caminha dela, porque ela tem uma naninha. Eu até trouxe. Tem uma naninha assim que tem um ursinho, então eles pegaram e esticaram assim na cama. Aí a hora que eu vi de longe, eu falei, nossa, minha filha tá ali, ó. Aí a enfermeira falou assim, como é que você sabe? Eu falei, porque aquela naninha ali é dela. E ela falou assim que na hora que foi colocar anestesia, ela falou assim que ela segurou a naninha assim firme. Acho que era a segurança assim que ela tinha, né? E aí eles deixaram tirar, daí entregaram só a chupeta pra minha mãe. E daí falam, o Senhor cuidou da gente, cuidou dela. E a pastora falava, Jaque, vem embora antes de eu entrar ela. Porque ela tá nas mãos do Senhor lá, ela tá entregue nas mãos do Senhor. E eu falava, não, pastor, eu não vou embora, eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui, porque eu tô pertinho dela, parece que eu tô sentindo ela aqui. Eu falava, não, você precisa ir embora, você precisa tomar banho, amanhã você volta. Eu falava, não, eu preciso ficar aqui, eu preciso ver ela. Até que o médico veio e eu implorava, eu falava, Senhor, eu preciso ver a minha filha. Eu preciso só ver ela, nem for rapidinho. E aí o médico deixou eu ver, assim, ela tava entubada, tava tudo bonitinha, tinha marquinha de sangue, né, que eles fizeram o procedimento, drenou o pulmãozinho dela, porque um pulmãozinho dela estourou, porque o corpo dela fez um pneumotórax, o pulmãozinho estoura e sai o ar pra fora do corpo. E o outro tava tão danificado que teve que drenar o catarrinho que tinha lá. Por isso que ela teve que ficar no coma induzido. E assim, hoje eu falo assim, nossa, como o Senhor foi maravilhoso na minha vida.
Porque assim, até o momento assim, porque eu falo assim, nós somos fracos, falhos e pecadores, né, pastor? Sim. Nós temos nosso pecado, pecamos todos os dias, temos que pedir perdão pro Senhor todos os dias. Mas e mesmo assim Ele abençoa a gente, Ele cuida da gente, a gente tá sempre buscando, pedindo, e Ele nos abençoa. E foi assim, todo esse momento foi um momento muito maravilhoso, assim, que Ele... O grande problema disso tudo é você viver esse momento. É. Né? Porque a gente de fora, como a pastora falava para você, vem para casa, Deus está cuidando, não é, pastor? Eu acho que essa é a fala mesmo, né? Essa é a fala das pessoas que estão de fora vendo. Mas pra gente que tá vivendo lá, eu acho que isso é a maior dificuldade. Eu não saio, eu não Então, tenho. essa é a minha pele, né? Vestir a minha pele é complicado, né? É igual, eu sinto muito, não dá, ninguém, cada história é uma história, cada sentimento é um sentimento, não tem como vestir a sua pele nesse momento, entendeu? Então, eu fiquei, porque assim, você me falou, Diego, que você todos os dias à tarde saía para passear com ela de bicicleta. É minha rotina, todo dia. E como que você ficava em casa, né, nesse período da tarde, sem andar de bicicleta com ela? Eu tentava me ocupar com alguma coisa, sabe? Porque tava faltando alguma coisa. Porque lá em casa, nós somos 5 agora com ela, né? Aí tem um bacia no fundo e tem uma shih tzu. Então, ela é a pessoa que preenche nós lá. Eu, minha sogra, minha mulher, meu sogro, sabe? Ela preenche a gente. Então, eu chegava em casa meio de 20, meio de 10 mais ou menos, ela tava dormindo muitas vezes. Então eu chegava, dava um beijo nela e ia dormir. Falava, vai dormir, depois ela ia de bicicleta. Ela ficava lá e dormia, sozinha. Aí quando dava umas 3 horas, muitas vezes 2h30 ela acordava. Ela tomava um danoninho dela, tomava um cafezinho, comia um pão. Aí quando dava umas 4h30, 5 horas, eu pegava a bicicleta e sumia com ela para passear. Colocava a garrafinha de água dela e ia passear com ela. Aí não chamou atividade, ia caminhar. Lago Azul, Jardim São Paulo ali que é perto. Ia. Essa era a minha rotina com ela. Sabe? Quase todo dia. Quando eu não ia com ela, eu ia ali perto da Luísa, que tem um parquinho. Ia brincar com ela. Porque isso aqui. A minha tarde é dela. Né? E brincava muito com ela. Aí de repente, você não tem com quem você sair. Sair sozinho você não quer. Tudo. E pra onde você olha, lembra dela? Entendeu? Sim. Eu olhava pro quarto dela, via ela, né? Cadê a Ayla? Né? Aí lembrava da UTI. Eu olhava pra bicicleta, via ela. Não dava, né? Aí ia caçar o que fazer, lembrava ela, né? Só chorava. Essa era a rotina da gente. Aí chegava, aí saía, muitas vezes fui pro serviço, aí chegava em casa, falava, nossa, o melhor dia ela tá em casa. E nada, e nada. E essa era a rotina da gente. Tanto minha quanto da mãe dela, do meu sogro, da minha sogra. Minha sogra fica muito com ela, levava ela pra escolinha, buscava ela 11 horas que eu ia trabalhar de manhã, né? E minha mulher sai pra trabalhar 8h30. Então minha sogra leva ela 7h30 com a minha mulher e busca 11h20, né? Aí eu chegava e ele tava dormindo já. E meu sogro ele vai almoçar às vezes vai, às vezes não vai. Então ele chegava, ela tava acordada, que ele chegava 11h30, ela tava acordada. Aí ele brincava um pouquinho com ela, bagunçava com ela, né? Aí de repente faltou isso pra gente. Mas momentos difíceis, muito difícil ficar. Não, sem dúvida. Aí nós fomos pra igreja esses tempos, né? Sem ela. Eu não queria ir, eu chorei. Porque eu não saio em 4 no carro. Ele travou no portão, não queria ir pra igreja. Só saio em 5 no carro, não saio em 4 no carro. E faltava ela. Meu sogra falou, não, vamos, vai ficar tudo bem. Vamos ir, vamos orar, vamos louvar o Senhor. Eu falei, tá bom, vamos. Aí eu tava louvando assim, aí tem uma cadeira com a mesa do lado direito meu. E ela ficava desenhando. E eu olhava pro lado, olhava e chorava, porque não via ela, entendeu? E foi muito difícil. Foi dias muito difíceis, sabe? E a gente aos pouquinhos foi tentando amenizar a dor, só que não amenizava nada, né? Não amenizava nada, até que disso aí tudo, teve uma passagem, Lucas 18, que fala do juiz Inico, né? A pastora pregou no domingo, isso daí. Até que na UTI, na segunda-feira, ela me mandou mensagem falando que o médico queria entubá-la de novo. Falou, não, você vai ficar assim, ela vai entubá-la de novo. E ela tinha acordado no domingo, né? Aí na noite a pastora pregou isso aí, na segunda-feira e queria entubar ela. Ainda eu mandei pra não, né? Vai orar, não vai repreender. E na hora veio essa passagem na minha cabeça.
uma pessoa querendo estragar a benção, entendeu? Aí nós orou tudo, continuamos orando ali, mais firme ali, aí acabou. Aí a Jaqueline falou assim que à noite ele pegou, foi lá, só que ele foi com outro semblante, né? Ele foi lá, perguntou como é que ela tá, falou boa noite pra ela, perguntou como é que ela tava, falou assim, ó, o tio vai examinar você, tá bom? Ele examinou a minha filha, aí ele vazou, saiu. Foi o médico que entubou ela. Ele é assim, ele é um médico bom no que ele faz. Só que ele é um pouco rude, porque a gente que tá lá no UTI, a gente fica sensível, a gente fica, né, muito sensível. E nessa noite ele chegou e falou pra mim assim, começou a cair a saturação dela. Eu falei, Senhor. Aí um momento a gente pensa assim, eu não vou desistir nunca do Senhor, né? Porque é um momento assim, que fala assim, tá desabando tudo de novo, vai ter que entubar ela de novo, e agora, né? Então veio esse ponto de interrogação. E ele falou assim, olha mãe, eu comecei a chorar, comecei a pedir pro Senhor, aí eu falei assim, falei pra ele, falei, doutor, se tiver que entubar, ela vai ter que entubar agora? Ele falou assim, sim, e não adianta a senhora chorar, porque se tiver que entubar, eu vou entubar ela, que vai ser melhor pra ela. E saiu. Nossa, aquilo pra mim foi pior até. Aí eu ajoelhei no bercinho, coloquei a mão na cabecinha dela e comecei a pedir pro Senhor, porque eu orava sempre de 3 em 3 horas lá. O celular apitava, eu ajoelhava e colocava a mão na cabecinha. E nessa noite que eu orei por ela, eu comecei a orar e no meio da oração começou a esquentar aqui assim, a minha mão assim, ó, pegar fogo. De tão assim, maravilhoso que foi assim essa noite. E eu orava, e aí começava a esquentar a minha mão. Aí eu terminei a oração, levantei assim, aí eu olhei pra ela, e eu cantava assim, sabe, muito no vidinho dela. Aquela musiquinha calma, aí eu fiz esse refrão pra tua alma, cantava bastante essa musiquinha assim no vidinho dela. Aí começou a voltar a saturação, porém ela tava agitada, assim, porque ela queria levantar, ela já não tava aguentando mais aquela posição que ela tava. Aí começou a normalizar a saturação, aí ele deu só um calmante pra ela ficar calminha e a saturação voltou ao normal. Que benção, e assim, né? muito maravilhoso, assim, aquela noite, assim, sabe quando você sente, assim, que fala, nossa, eu estou sentindo, assim, a presença do Senhor, assim, nessa oração. Porque eu ajoelhava, consegui colocar a mão na cabecinha dela, que era altinho o berço. Você vê como é que Deus é maravilhoso. Nisso daí já ganhou uma alma pro Senhor. Porque eu não morava aqui, né? Eu sou de Panorama, interior. Aí minha mãe veio pra cá. Minha sogra ligou pra ela e falou assim, ó, vem pra cá porque o Diego não tá comendo. O Diego não tá bem. Ela e minha mulher, o Diego não tá bem. Aí minha mãe falou assim, aí eu ligava pra minha mãe. Ela falou, Di, mas você já passou por isso, você já ficou com pneumonia também. Eu sei, era uma semana em casa e 15 internado. Ela tentava me confortar, né? Aí até que ela pegou e veio. Ela veio pra cá. Aí ela veio, aí teve um dia que ela foi visitar a minha filha. Ela foi visitar, ela ficou em choque. Ela falou, eu não imaginava ver ela assim. Ela falou, você nunca ficou assim, desse jeito que ela tá. Entendeu? Eu falei, agora a senhora entende porque eu falava com a senhora chorando? Ela falou, realmente, né? Aí através disso aí, ela entregou a mão pro Senhor. Ela aceitou Jesus como seu... Sua mãe. Minha mãe. Ela veio pra cá, Eu consegui trazer ela, Benção. porque ele não tem família aqui, né? Então, eu falei assim, acho que eu liguei pra ela, falei, olha, é muito importante a senhora vir, pra ele sentir que a mãe dele tá aqui junto. E foi até bonito, tirei até uma foto, na hora que ela chegou, que eles se abraçaram, foi assim, um momento gostoso também. Mas a mãe dela, ela vai na igreja também, muito na igreja. Quando eu tava morando lá em Panorama, a mãe dela falou que o Senhor mostrou pra ela, ela, o marido dela e ela feliz aqui em Rio Claro. Já eu lá. Eu nem conhecia Rio Claro, nunca imaginei vir pra cá. E Deus tem um propósito, né, para todas as coisas. É isso, né, que nem nós falamos. Aquilo que faço hoje não entendes, mas compreenderás depois. Hoje você já começa a ver, né? Nós não sabemos, muitas vezes nós ficamos... Eu fiz uma pergunta para o pastor e vou fazer novamente aqui. Pastor, nós podemos ficar bravo com Deus? Né? Porque muitas vezes nós ficamos bravos com Deus, não sei se nós temos razão ou não, mas nós ficamos bravos e queremos brigar com Deus e queremos... Sendo que ele sabe de todas as coisas, ele sabe de todos os planos, ele tem todos os projetos, ele sabe já como que vai ser a execução de todos os projetos, mas nós não entendemos muito. Né? Houve um sofrimento, houve um período de sofrimento, um período de choro, né? Como houve um período daquele povo no deserto. Mas
hoje vocês estão podendo sentir o gostinho, saber que Deus é bom, poder glorificar. E é isso que nós queremos até passar para as pessoas que estão hoje aqui com a gente, vendo, né? O que Deus ainda pode fazer. Porque se Ele fez isso na vida de vocês, se Ele fez isso na minha vida, se Ele fez o que fez na vida do pastor, como tantas pessoas. E muitas vezes as pessoas falam, olha, minha filha teve uma sorte, né, pastor? Tem muita gente que fala isso, né, pastor? Olha, nós tivemos uma sorte, meu carro quase capotou. Então tem muita gente que não vê a mão de Deus. É bênção, não sorte, né? É nós bênção. somos abençoados, nós não somos sortudos. Nós somos abençoados, né, pastor? Desculpa te interromper, mas muitos vão falar assim, ela foi pra UTI, a UTI é um lugar que é pra você se recuperar, calmo, isso e aquilo, né? Mas só pra quem conhece uma UTI, sabe o que é um respirador pulmonar? Ela tava usando 100% do respirador. Então quer dizer o que? Ela não tava respirando. Sim, sim. É o respirador que tava fazendo o serviço pra ela. Aí no dia seguinte que nós tava com 70%. Então quer dizer que diminuiu 30%. Aí no terceiro dia tava com 80%. Aí tinha aumentado 10%. Entendeu? Aí o pessoal deve pensar, foi a UTI ajudou? Ajudou. Só que a gente sabe, a gente crê, a gente sabe que foi Deus que curou ela ali. Sim, porque quantas pessoas passaram por esse respirador e não saiu de lá? Então a questão é essa, quando Deus está no controle, quando Deus está no comando, pode ser quanto for, mas Ele vai trazer a vida, né? E mesmo, eu queria o seguinte, mesmo que ela viesse a falecer, o Senhor tinha condições de trazer, ressuscitar. Sim. Não é? Então, nós temos que ter essa convicção em nosso coração. Não importa o que aconteça, Deus está no controle. Só que eu vou falar, é fácil? Não é fácil. Agora ele falou, eu ficar bravo com Deus. Eu teria direito de ficar bravo com Deus se eu fosse obediente na totalidade a Ele. Se eu vivesse realmente como filho dele. Mas nós não vivemos, então não temos direito nenhum de ficar bravo com Deus, né? Porque nós não obedecemos como nós deveríamos obedecer. Como você falou, nós somos seres humanos, somos falhos, né? Então, não tem nem por que ficar bravo. Eu tenho que falar, Senhor, o que eu posso aprender com tudo isso, né? E o importante, tudo que vocês vivenciaram, é para quê? Para que a fé de vocês aumente, né? E foi aumentada com certeza, e que isso seja propagado. As pessoas têm que ouvir, as pessoas têm que saber o que aconteceu na vida de vocês, que vocês, fiel a Deus, permanecer fiel a Deus, e Deus moveu a favor de vocês. Porque Deus jamais abandona os filhos dele. O filho que ele ama, ele vai cuidar. Só que nós temos que esperar o tempo dele, né? Houve necessidade de ir para o UTI? Houve. Para que realmente a fé de vocês fosse aumentada. Hoje, como vocês estão hoje? Como vocês estão vivendo hoje? Vocês vivem como que sonham, como aquele povo que quando voltou, né? Vivendo como que um sonho, né? Mas um sonho real. Porque hoje a Ayla está indo junto, né? Correndo, e tem uma história muito grande aí pela frente, né? Porque o que, como o Rogério falou, João 13:7, o que eu faço hoje, não compreenderás, entenderás depois. Então tudo que ocorreu nesse período, vocês devem ter colocado um monte de interrogação, mas o que é isso, Deus? Por quê? O que o Senhor quer me ensinar e tal? Agora você vai, dia a dia, você vai entender o que Deus estava falando com vocês. Muitas pessoas vão aparecer no caminho de vocês com situações, vocês vão ter uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto no coração. E muitas pessoas vão passar o que vocês passaram e não vão ter a mesma oportunidade que vocês tiveram. Então, mas vai precisar de vocês para vocês estarem ajudando essas pessoas. Mesmo assim, você vai ter que falar, mesmo se Deus tivesse levado a minha filha, eu ia continuar adorando o Senhor, eu ia continuar firme, porque o mesmo Deus que deu é o Deus que pode tirar, Ele pode todas as coisas, entendeu? Então, muitas pessoas precisam ouvir isso também. Porque senão as pessoas só querem um Deus de milagre, né? Só as bênçãos. Deus é Deus de milagre, mas também é Deus que nos ensina, é Deus que nos exorta, é Deus que nos conduz, né? É Deus que faz a gente limpar alguns cômodos, né? Então, a gente precisa ficar muito atento com isso. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui, trazendo esse testemunho, essa fala. Eu sei na pele o que vocês viveram, como cada um tem a sua história, mas o sofrimento é muito grande. Eu vivi há um tempo atrás com a minha mãe, ela ficou 37 dias internado, todo dia eu ia lá, todo dia eu fazia visita para ela, até o dia que o Senhor
levou. O senhor recolheu ela no dia 13 de julho. Vai fazer... tá pertinho agora. Ela foi internada 4 de junho, ficou 37 dias internado. E a gente sabia, é um sofrimento único, né? Só que eu orava, Deus, seja feita a tua vontade, porque é diferente. Ela já é uma mulher com 70 e poucos anos e uma criança com 3 anos. Então eu vejo assim, Deus poderia trazer, mas para quê? Se ela já era dele, entendeu? Então Deus tinha que trabalhar com o nosso coração para nós entendermos algumas coisas. Deus recolheu. Mas foi tudo o tempo, Deus nos preparou no pré, né? É verdade. Eu vou falar aquela música. Falo, né? Às vezes a gente comenta, né? Eu falo assim, às vezes a gente recebe uma mensagem, recebe uma foto, pra orar por fulano que tá internado na UTI. A gente fala assim, mais tarde eu oro, né? Mais tarde eu oro. Não, hoje não, hoje assim, a gente tem essa dor, porque a gente passou. Então eu falo, a gente recebe um pedido desse, na hora a gente vai parar o que tá fazendo e vai orar, porque a gente vai entender agora a dor do irmão que tá lá no UTI, que tá com um parente internado, uma criança. Então eu falo assim, a gente viveu esse momento todo e pra gente entender a dor do irmão. Sim, eu vou orar, esquece. É porque eu sempre falo para as pessoas, se encontrou alguém no centro, está andando, ora por mim, vem cá, abraça ele, disfarçado, não precisa ficar aquela coisa. Ora, Senhor, abençoa, de maneira calma, você colocar a mão no ombro, você abençoa, onde você estiver. E nós não temos essa prática. Né? Muitas vezes a gente recebe pelo WhatsApp, hoje que é comum, você recebe lá um pedido de oração, você manda as mãozinhas, né? Manda as mãozinhas, né? E pronto, o seu papel está feito ali, né? Muitas vezes é isso que faz. Esse temperar, pega a notícia e já, Senhor, toma controle, abençoa, renova, fortalece. É simples. Qualquer lugar que você estiver, você pode fazer isso. Você não precisa falar, você faz em espírito. E ela na UTI, o Senhor já confundiu os médicos lá, né? Eu tenho que falar isso, né? Tava quase escapando já. Assim, a saturação dela dava baixa, dava 90, 92, às vezes chegava a 95. Aí, teve um dia que nós foi lá, a médica falou, não tá coincidindo as coisas que a gente tá fazendo e que ela tá fazendo. Porque a gente faz exame de sangue, dá o oxigênio dela tá bom. A gente faz raio-x do pulmão, dá que ele tá melhorando, uma melhora significativa. Só que os aparelhos tá dando que não tá tudo isso que tá dando no exame, né? Aí ela pegou e explicou. Ela falou assim, a gente vai caçar um jeito de desentubar ela, né? Porque nos aparelhos dá uma coisa, nos exames dá outra. A gente vai desentubar ela, é uma criança forte, ela é uma criança grande, ela vai aguentar, né? Aí foi onde desentubaram ela. Aí desentubaram ela e ela teve os altos e baixos, mas glória a Deus ela tá aí. Porque na prática dos médicos, a saturação estando boa, tinha que desentubar. Só que no caso dela foi diferente. Porque eles, mesmo a saturação não estando muito boa, eles teve que desentubar. Porque então a gente fala assim, né, confundiu até a teoria dos médicos. Faz quantos dias que ela saiu? Sábado agora fez 14 dias. Existe algum procedimento agora ou não? Não, tá liberado de tudo. Não, tá liberado. Passei pela pediatra, passar no pneumologista, né, pra acompanhar, levar os exames dela, que eu peguei os laudos, peguei as imagens pra levar, pra acompanhar, pra ver se tá realmente sim, 100%, que é bom, né, fazer esse acompanhamento. E o bom de criança é que a recuperação é bem melhor que a nossa. Muito mais rápida. Coisa de 3 dias. Recupera nós, lá no quarto, na UTI, eles davam leite pra ela, que assim, a cada 1 hora descia 10 ml na barriga. Falava, a gente batia na tecla, falava, olha, a Ayla é uma criança que gosta de comer comida. Você não dribla a refeição dela com, um lanchinho, biscoitinho, ela gosta de comer comida. Eu falava, a hora que vocês liberarem, ela vai dar uma levantada. E aí liberava esse leitinho, cada 1 hora, 10 ml. Eu falava, nossa, vai estar difícil. Eu falava, Senhor, toma conta. Quando liberou ela, eu fiz até um vídeo, quando liberou ela pra ir pro quarto, que eu dei comida pra ela, ela dava risada sozinha. Ela tava comendo, colocava assim na boquinha dela, ela ria e brincava. Eu falava, nossa, é assim, automático, né? De comer, assim, de saborear a comida. E aí ela já começou a pegar o celular, já começou a brincar e dava risada. E aí algumas enfermeiras iam lá ver ela dava tchau, falava, nossa, mas como que ela já se levantou? Eu falei, porque ela tá comendo agora.
Daí vinha uma sopinha pra ela. Ela comia a minha comida, ela comia todo o meu arroz e feijão e a sopinha dela ficava lá. Eu falava, graças a Deus. Da mesma rapidez que ela foi pra UTI, o Senhor tirou ela da UTI. A mesma rapidez. É que assim, que parece uma eternidade, né? Mas não foi uma eternidade, assim, aos olhos do Pai, né? Porque ela foi rápida e saiu rápida da UTI. Porque ela saiu da UTI, foi pro quarto, começou a comer, passou alguns dias, ela foi pra casa. Para a honra e glória do Senhor. Uma benção, né? E a gente vê que é um trabalhar de Deus não somente na vida dela, nas suas, de toda a família e de muitas pessoas que hoje pode, né, presenciar essa situação. E assim, a gente tem que cada dia mais compartilhar, cada dia mais falar, né, desse testemunho, falar esse testemunho para as pessoas e declarar, né, que Deus é bom e que Deus tem feito milagres, né, que Deus tem feito obras maravilhosas no nosso meio, né. A gente vê aqui muita gente comentando, pessoal comentando, né, glória a Deus, graças a Deus, a Ayla é uma guerreira. E eu vou deixar aqui, eu vou abrir aqui agora para o pessoal que quiser, se tem alguém que quer fazer um comentário, quer fazer alguma pergunta, tanto para o pastor como para eles aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, a Esther já passa para nós aí as perguntas, para a gente poder estar respondendo, para a gente já caminhar para o final aqui da nossa KRCast. Pastor, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É agradável, é verdade. Então, fique isso no coração de vocês. A vontade do Senhor jamais vai nos trazer tristeza, né? Então, mesmo que for algo que nós achamos que é nosso, mas quando o Senhor está no controle, o Senhor está no comando, Ele dá aquela paz, né? Dá. E olha que eu sabia que ele não ia assim levar ela, entre aspas, né? Que a gente tem aquele 50-50, né? 50% sim, 50% que não. Sim. Eu, antes dela dormir, eu falava, vai, vamos orar com o papai. Aí quando eu não tô, a mãe dela ora. Nós ajoelhamos na caminha dela. Nós ajoelhamos, coloca a mãozinha assim, fala, vamos orar pro papai do céu, abençoar nós, vamos? Aí né, começa a orar tudo lá, eu oro pra mim, pra ela assim, pra nós todos, né? Ela fala, agora vamos dormir, né? Ela pega e vai dormir. Sabe, eu canto a música do Senhor pra ela, ela fica contente, sabe? Ela quer entrar no clima junto. Quando nós saímos, fala, cadê o Pai do Céu? Ela pega a ponta pro céu, sabe? Então era isso que confortava bastante. Eu falava, eu sei que o Senhor não vai levar ela, né? Mas foram momentos muito difíceis. Eu chegar no quarto assim, orar, sabe? Chorar. Assim, mas... E falar, Senhor, se tudo for levar ela, leva é tudo também. Deus nos moldando, Deus, é tudo Deus nos capacitando, nos moldando, para realmente olhar para frente e saber que quantos passam por isso. Né? Antes de vir eu tava imaginando, assim, eu tava lembrando, né, o vaso na mão do oleiro, né, que ele amassa, ele molda, ele dá uma apertada, tem hora que ele dá uma largada e vai moldando, assim que ele vai moldando da maneira dele, da maneira que ele quer fazer, da maneira que ele quer trabalhar. É isso que nós precisamos entender muitas vezes, que é da maneira dele, não da nossa, né? E ele, como foi dito, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas, pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui. O pessoal está comentando aqui, ó, a Graciele, é isso? Gracilene. Meu filho de 4 anos, Pedrinho, orou pela vida da Ayla, assim como muitos. Que benção, ela mandou o áudio pra mim. Ela mandou? Mandou, ela trabalha comigo. Ela mandou o áudio, que é o filho dela, né? Falando que estava orando pela Ayla. Essa é uma das poucas, das muitas, né? Na verdade, que orou, que trabalha comigo lá, que estava junto, orando pela minha filha. É isso aí, Pedrinho. Continue assim, continue orando pelas pessoas, porque nós hoje estamos falando aqui do poder da oração, né? O poder de nós, é o nosso recurso, né? O recurso que nós temos, orar, falar com o Pai. Pastor, o que o senhor entende? Como o senhor Uma pergunta aqui. Fala, pode Como falar. a Ayla lidou com todos esses problemas? Ela ficava muito agitada? No começo ela ficou bem agitada, ela ficou bem nervosa no comecinho, porque eu vi uma enfermeira mexia muito com ela. Mas quando ela acordou, assim, que ela voltou do coma na UTI, ela ficou mais calminha. Ela é uma criança muito calminha, assim, graças a Deus, assim, até a Esther falou agora há pouco, nossa, ela não dá trabalho, ela é calminha, eu falei, ela é assim, calminha.
Eu até entendo também, porque a idade dela, assim, ela não tem nem argumento para trabalhar com esse problema, porque na verdade o problema é vocês que tiveram que trabalhar com isso, né? Porque ela não tinha noção do que era o problema, né? Eu até brinco assim, eu falo assim, ela quando a gente chegou em casa, estava tranquila, rindo, brincando, pulando e viva a vida, e nós ficou traumatizados e ela assim, tranquila, continue minha vida, tá tudo certo. Porque normal, né? Na verdade, ela ficou, praticamente, ela não estava consciente de nada disso. Então, é até bom, né? Graças. É uma idade que eu acredito assim, eu não sei, né? Mas eu acredito que não vai lembrar de muita coisa, né? Não. Sim. A Daniela Inácio aqui, ela tá falando, né? Eu vou até discordar de você, viu, Daniela? Ela é tão pequena e tão guerreira ao mesmo tempo. Mas eu não achei a Ayla tão pequena, não, viu? Porque ela, olha, tá, né? Ela é bem grandona, né? Bem grandona, nossa princesa. Também orei pela Ayla. É isso aí, o pessoal vai, né? Nós vimos, né? Muita gente orando. Na nossa igreja, a gente colocou, o pastor colocou no grupo, eu mandava o pastor repostava no grupo da igreja, e as pessoas orando, e depois todo mundo glorificando também. Foto, quando eu estava no quarto, eu postei umas fotos também. Tudo que vinha para mim... Tudo que chegava, né? E pastor, como que o senhor vê esse trabalhar de Deus, não somente, porque assim, existe um propósito, né? Deus trabalhou sim na vida da Ayla. Sim, mas... eu sei que você está querendo. Eu vejo assim, um despertamento muito grande na nossa cidade. Pelo menos em uma grande parte das igrejas se envolveram nessa questão da intercessão na vida da Ayla. Eu vejo assim, um despertamento, a igreja muito mais unida, a igreja muito mais entendendo a causa do outro, entendeu? Olhando para Cristo, não olhando para a placa, sabe aquele negócio de a placa? Não era nada disso, era Cristo, era Deus. No clamor pela vida da Ayla. Eu acho que trouxe uma unidade muito grande no reino espiritual do povo de Deus, através da vida pequena Ayla. Olha como é interessante, o que eu faço hoje vocês não entendem, mas Deus estava usando essa situação dela para trazer unidade, para trazer clamor para a cidade também, né? Eu acho muito importante isso, o povo de Deus se unir em prol de uma causa, né? E a Ayla foi a causa do momento, daquele tempo lá, entendeu? Mas eu acho que os canais estão abertos para isso, entendeu? Essa rede, essa tecnologia que nós estamos vivendo, é para isso, é para um comunicar o outro e juntos nós unimos a nossa força em prol de uma causa que realmente é a causa do Senhor, né? Foi o que a Tamires comentou, né? Isso que o senhor está falando, né? Sem divisão de placa, todos orando em um só propósito, né? Amém, né? Que bênção, né? E eu falava assim, nos grupos, eu falava assim, não oro só apenas pela Ayla, mas por todas as crianças que estão lá, porque tinha bastante criança internada quando a gente entrou. E eu falei, Senhor, assim, o propósito que eu quero fazer, quando a Ayla sair, eu não quero que ninguém esteja aqui. E quando a Ayla saiu, não tinha nenhuma criança mais internada. Os dois que tinha já ia ter alta, a Ayla teve no comecinho da tarde, a gente foi pro quarto. E no dia seguinte, já os dois que estavam lá já ia ter alta, só ficou um prematuro lá. E assim, não tinha ninguém. Tava vazia a Então a oração não foi só para ela, foi para todos. Sim. Então, essa questão que realmente trouxe eu vejo uma mudança. E eu vejo mudança também dentro do nosso ministério. Acho que a igreja está muito mais unida, muito mais... Nós já vimos num processo de oração toda segunda-feira, então... Parece que aumentou ainda mais o desejo de estar clamando para ver E Deus tem operado maravilhas, não só na vida da Ayla como operou, mas tem operado, a gente vê assim, casos e casos de Deus manifestando o poder dele, e ele vai manifestar porque é tempo de milagre. É tempo de milagre, é tempo de Deus, de salvação também, entendeu? E muitas pessoas precisam ver milagre para se render ao Senhor, né? Então existe muito essa questão também. Então, e quando a gente chegou no sábado, que ela teve alta, até a Sandra passou lá e falou assim, deixa eu tirar uma foto com ela, porque milagre a gente tem que ver de perto. Eu achei até interessante que ela falou, eu falei, pode tirar, eu vou mandar no grupo da igreja. Nossa, realmente ela é um milagre, né? Eu falei, glória a Deus, tá aí, ó, pode ver, pode pegar, pode apertar ela. Porque, até as enfermeiras, teve uma que falou o dia que ela foi receber alta, né? Ela ficou lá conversando um pouquinho com a gente. Todas elas trataram muito bem. Eles ficam bem. Né? Fica, porque ela falou, pai, eu levei o nome dela para a igreja que eu vou. É porque a gente achava que ela não ia passar por essa. Ela estava muito ruim. Até elas não acreditavam, entendeu?
Aí a hora que elas viram a Ayla no quarto, pronta para receber alta, elas É passaram a uma acreditar. felicidade. Você tava lá. E outra, aí muitos ali que não acreditavam no milagre, viram o milagre ali perto deles. Né? Que bênção. Viram o milagre ali. Que bênção. Eu tenho comentado aqui, porque nós começamos com esse KRCast, foi uma brincadeira, né? Algo que a gente começou e começamos com bombeiros, depois a gente trouxe pro empreendedorismo, né? Um projeto que nós temos, que é um projeto que nós vamos seguir com esse projeto, que é sobre empreendedorismo. E eu tenho comentado todas as pessoas que têm passado aqui, eu tenho visto uma geração diferente. Eu tenho visto e eu creio que eu faço parte dessa geração. Uma geração, porque antes você via os jovens, as crianças, eles olhavam para... Como que eu posso dizer? Mas eles olhavam e viam as pessoas com aquelas correntonas de ouro, olhavam para as pessoas bem-sucedidas, e essas pessoas muitas vezes não eram pessoas honestas, né? Vamos falar desse jeito. E queriam ser igual aquelas pessoas. Mas não, nós viemos, e hoje eu falo, nós viemos para comer o melhor dessa terra, nós viemos para experimentar aquilo que Deus tem para nós. Né? Então eu acho que as crianças têm que olhar hoje para nós, homens de Deus, homens bem-sucedidos, homens vencedores, com a graça de Deus, e falar, eu quero ser uma pessoa igual a ela. E eu vejo assim que nós fazemos parte de uma nova geração. E vejo também o pastor falando, né, o pastor tocou nesse assunto, eu não tinha me atentado para isso ainda. A Ayla veio e realmente ela trouxe algo diferente para a nossa cidade. Né? A gente está falando aqui de algumas pessoas, mas o pastor, né, já foi mais longe e trouxe isso para nós. Então, assim, são gerações fortes. Nós vemos a nossa pastora, ela tem um trabalho Kids, né? Nós vemos hoje o trabalho dela, mas nós sabemos como foi difícil, né, pastor, trabalhar com crianças. Hoje a gente tem, às vezes, em alguns cultos, quantas crianças, pastor? Chega a ter 100 crianças, né? E vem, assim, você vê, vem crianças de todo tipo, né? Quando eu falo de todo tipo, com toda a carência, uma melhor, outra pior, uma machucada. Quando eu falo machucada, eu falo por dentro. E assim, a gente vê o trabalho que ela tem feito. A gente vê o trabalho que o Kids, né, da nossa igreja tem feito hoje, porque nós temos a nossa igreja e temos a igreja Kids. E eu lembro que a pastora já falava que Deus ia levantar uma geração de crianças fortalecidas, de crianças. Esse era o propósito, esse era o projeto, né pastor? E eu creio que hoje, com a vida da Ayla, com a vida dessas crianças hoje, através dos pais, né, que têm ensinado, né, ensinado no caminho, não ensinado o caminho, o pastor sempre fala isso, né? O pastor sempre fala, ensina a criança no caminho, não o caminho, porque quando nós ensinamos o caminho, nós mostramos, ó, vai, lá é o caminho. Não, quando a gente ensina no caminho, a gente está andando junto, né? Então é muito importante. Eu creio que Deus está levantando, através da vida da Ayla, através da vida de tantas crianças que hoje têm passado por esse ensinamento, Deus tem levantado uma geração de crianças fortes, né? Uma geração de crianças de Deus, uma geração de homens e mulheres de Deus que vai fazer a diferença na nossa cidade e por aí afora, né, pastor? O importante de tudo isso é você saber que a sua filha é de altar. O lugar que ela tem que estar no altar. E isso daí muitas vezes a gente esquece, a gente quer levar ele para um monte de lugar. E o senhor fala, não, o seu filho é de altar. Nas orações, sua filha é de altar. Não esqueça disso, porque Deus proveu esse milagre para falar no coração de vocês que o seu filho, sua filha é um milagre. E milagre é para ficar no altar. Amém. Que bênção, né? Como o seu também. Como o meu. É isso. É isso, pessoal. Nós estamos chegando ao fim já da nossa KRCast. Eu posso até escutar as pessoas falando, né? Mas nós estamos chegando ao fim e eu não sei, o pastor vai acrescentar mais alguma coisa? Tem alguma fala que o pastor queira acrescentar, pastor? Não, eu quero só finalizar falando assim que é muito bom estar com vocês, ouvir a fala de vocês. Eu acho que é importante vocês estarem testemunhando, né? E eu acredito que a fala de vocês, para finalizar, é gratidão, né? Com certeza. Gratidão, acho que é a fala
de maneira geral, é gratidão, né? E gratidão vai além de você falar gratidão. A gratidão, ela acontece através de práticas, né? Com certeza. Através de práticas. Isso é muito importante. Entender que o que Deus fez na vida de vocês não pode ficar só na vida de vocês. Vocês têm que espalhar isso para frente, né? Imagina espalhar. Deus abençoe. Tem algumas igrejas chamando a gente pra ir, no programa a gente vai levar, vai dar o testemunho. Porque tem pessoas que, eu falo desbrincando pra minha mãe, é igual o Tomé, tem que ver pra crer. Sim. Tem pessoas que querem ver, falam, não, a gente quer ver ela, a gente quer ver como é que ela tá. Mas bastante já viu agora, né? Todo mundo já viu, tá? A Esther já foi buscar ela lá pra ela vir dar um tchau aqui. Tá bem, tá ótima. E aí, Diego? E nós falamos assim, né? Eu falo com ele, eu falo assim, o Senhor veio, nos tirou da nossa zona de conforto para nos levar para os caminhos dele, porque eu às vezes eu falo assim com o pessoal, eu falo, as meninas no serviço que a maioria assim é evangélica, eu falo muito pra Karina, eu falo, Karina, o Senhor ele não me queria com um pezinho na igreja, um pezinho no mundo. Ele quer a gente por completo. 100%. 100% pra ele. Não tem esse negócio de, um pezinho aqui, um pezinho ali, metade, metade. Ou é pra ele, ou não é. E eu falo, então, assim, hoje eu me fortaleci muito com tudo isso no Senhor. O Diego também, assim, hoje a gente vai, vamos pra igreja? Vamos pro culto, vamos pra casa. Eu falo pra ela assim, vamos pra casa do Papai do Céu? E ela já fica toda feliz. Então, assim, pra gente é gratificante tudo. É além da gratidão mesmo, assim. Só a palavra gratidão é uma palavra, mas a gente, assim, tem toda essa gratidão maravilhosa. Viver a graça de Deus, né? Viver a graça do Senhor mesmo, assim. Ser agraciado de uma maneira maravilhosa, assim, pelo Senhor. Saber que o favor dele, né? É o favor de Deus sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas, né? Porque o Senhor abençoa a vida de vocês, está abençoando a nossa. Com certeza. Então a gente sabe que é tudo... Ele chegando aí. Vem com o papai. Ai lá, cadê o... Pronto. Obrigado. Pega alguma coisa pra ela tomar, Esther. Quer salgadinho, Ayla? Mãe. Oi, papai. É isso aí, galera. Enquanto eles se arrumam com a Ayla aqui, eu quero agradecer aí todos os nossos parceiros que estão com a gente em todos os nossos KRCast aqui. Agradecer ao Jaraguá Veículos, Churrascaria Confiante, agradecer o Amigão Rei das Rodas, o Bananas Hortifruti, Estúdio Daniel. Tem mais alguém que eu esqueci, Esther? Banana. Sim, já. Agradecer. O Bocão. Valeu, André Bocão, muito obrigado. E quero agradecer também demais a presença de todos vocês que estiveram com a gente aqui neste KRCast. Obrigado a todos os familiares deles que estão aqui, né? Eu vi que tem bastante gente aqui da família. Quero agradecer a presença deles aqui com a gente. E olha só, galera, na verdade, esse testemunho deles é um testemunho que não só eles, vocês podem contar, vocês podem distribuir isso. Nós somos instrumentos do Senhor, nós somos automóveis da palavra de Deus aqui. Não é isso, pastor? A pastora pregou quinta-feira, falou que nós somos provocadores de milagres. Provocadores de milagres, olha que forte. Verdade. Benção, nós somos provocadores de milagres, é isso. Então, Jaqueline, muito obrigado. Obrigado por você estar com a gente em todas essas... A gente vê que você está com a gente em todas as KRCast aí, você está com a gente desde o começo. Muito obrigado. Deve ter ganhado alguns prêmios já aí, né? Não ganhei não. Não? Obrigado ao Cláudio que está aí com a gente. Obrigado, Jonadab. Jonadab que não esteve aqui com a gente hoje, mas eu vi que ele estava aqui. A Fabi, obrigado. Dulcineia, Michele. Bom, não dá para falar todo mundo, né? Mas muito obrigado a todos que esteve com a gente aqui. Esther, eu te amo, viu, filho? Vai lá, Jaque. Eu aproveitar e mandar um beijo pro pessoal do Correio, que as meninas falaram, se não mandar um beijo pra nós, não vai pegar você amanhã no serviço. Então, um beijo pras meninas do Correios que tá lá. Estão esperando mandar um beijo pro pessoal do Correios da Avenida 32, trabalho lá. Pessoal do Correio da Avenida 32. Quando chegar aí alguma correspondência, KR Extintores, vocês põem uma caixa de chocolate, né, de bombom, põe uma caixa no meio aí e manda pra nós rapidinho aqui, hein?
Deus abençoe vocês, um trabalho espetacular que vocês fazem. Muito obrigado, Jaqueline. Muito obrigado, Diego. Ayla, você é linda. Um beijão. Beijo. Manda um beijo. Ela não quer, ela gosta mais do desenho dela ali. Pastor Francisco, pastora Terezinha, muito obrigado, pastores. Obrigado por todo esse tempo junto comigo. Obrigado por ser minha cobertura. Obrigado por ter tido paciência comigo todo esse tempo e peço que o senhor continue tendo por muito mais tempo ainda. Eu sei que os tempos vão mudando, né? Os cabelos vão ficando brancos, né, pastor? Mas... É você, ó. Muito obrigado. Obrigado por o senhor ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Ok, estou à disposição, precisando. Vamos aí, né? Pastor Francisco Ster, coloca o nome dele na folha de pagamento lá, porque ele, a partir de hoje, ele não vem mais como convidado, ele vem para trabalhar, tá bom? Profissional. E muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por vocês terem aceitado o convite. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam provocadores de milagres. Tá? Que vocês sejam aí provocadores de milagres, que a Ayla seja realmente, que ela venha ser como o pastor disse aqui, que ela venha para fazer um sobrenatural de Deus na nossa cidade, que ela seja um instrumento de Deus, que ela seja grandemente abençoada e uma pessoa que venha abençoar vidas, que ela seja usada para abençoar vidas, que ela seja dessa nova geração. Amém? Amém? Muito obrigado a todos que estavam com a gente, todos que estão com a gente. Essa live, para quem quiser aí depois assistir, ela vai ficar salva. Ela vai também para o YouTube, ela vai estar lá no canal do YouTube. E também, galera, nós estamos com o KRCast, tá? Nós estamos com o Instagram do KRCast. Logo mais, daqui a algum tempinho, nós vamos... As lives vai ser transmitidas não mais pelo Instagram da KR Extintores, vai ficar somente pelo KRCast, tá bom? Então você que está nos assistindo, você que gosta aqui, começa a seguir lá a KRCast. Você que precisa aí também de uma cobertura espiritual, pode mandar mensagem para nós que nós vamos passar o contato do pastor. Se você que precisa de um psicólogo, manda aqui que nós vamos mandar o contato do pastor. Você que precisa de um professor particular aí de filosofia, manda aqui que nós vamos mandar o contato do pastor. Tá bom? Você que gosta de um... Pô, pastor, o que o senhor cozinha bem aí? Eu não vai cozinhar, não. Não cozinha, né, pastor? Mas, ó, a pastora faz um estrogonofe fora de série. Galera, muito obrigado. Obrigado a todos. Eu vou pedir para o pastor encerrar essa live fazendo uma oração de agradecimento. Pode ser, pastor? Amém, pode ser. E depois que ele encerrar essa oração, nós vamos estar finalizando. Obrigado, gente. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar então. Pai, nós agradecemos por esse momento, pela vida do casal, Senhor, que aqui esteve, Pai, pela vida da pequena Ayla, Senhor, que realmente é um milagre de Deus aqui no nosso meio, Senhor. Senhor, abençoa cada vida que entrou nessa live, Senhor, cada vida que foi abençoada com essa palavra, Senhor. Que o Senhor continue cuidando de cada um, Senhor. Eu peço, eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tamo junto, galera. Até depois do fim. Valeu. Tchau.